Muito bom dia a todos e a todas, né? Se por um acaso vocês escutarem os barulhos, me desculpem, tá? Mas é porque hoje eu tô gravando aula de dia de novo, então pode ser que fique um pouquinho zoado aí no vídeo, mas vamos lá, gente. A aula de hoje vai ser leitura de frações e frações como razão. E fração como razão no caso. Professor, mas como assim? Tá, vamos ver o seguinte. A gente já viu várias frações, tá? A gente trabalha com elas, querendo ou não, no nosso dia a dia. Às vezes aqui e acolá. Só que a gente não sabe como lê-las ainda. Então a gente vai dar hoje, ver, né, as normas, as regrinhas para ler frações, tá? Como é que a gente nomeia cada fração, como é que lê cada uma, beleza? Então vamos lá. O que vai definir como a gente lê cada fração são seus denominadores, ou seja, o número que fica embaixo da fração. Vamos ver alguns exemplos, né, para exemplificar melhor. Exemplos para exemplificar, beleza? Olha só, deixa eu pegar aqui um quadrinho lilás, que eu acho que ficou muito bonito. Isso daqui é um meio, tá? Por que que é um meio? Olha aqui para baixo. 2, 3 meios. Professor, mas como assim? Aqui é um meio, aqui é 3 meios. O 2 não está embaixo? Tá, o 2 está embaixo. Por isso que é meio, tudo bem? Mas olha aqui em cima, ó. Deixa eu pegar agora aqui a caneta, né? A de lilás. Aqui a gente tem um 3 e aqui a gente tem o 1, tá? 1 meio, 3 meios. Beleza? Olha só, lado de cá, 5 terços, tá? Terços lembra de 3. Aqui temos 7 quartos, tudo bem? Quartos lembra 4, né? Então olha só, temos um 4 aqui embaixo. 2 quintos, quintos lembra muito 5, não é? Olha só. Bom, no geral, gente, é isso que vai acontecer aqui, tá? Para essas frações. Quando você olha para a fração e você vai ler, vai depender do número que está embaixo, do denominador. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, 3 meios e 3 sétimos. Deixa eu marcar aqui. Mas tem uma diferença entre eles, tá? Por isso que são frações que a gente lê diferente. 3 meios é o 3 em cima e 3 sétimos também. Porém, embaixo, no 3 meios tem um 2. Já no 3 sétimos tem um 7. Beleza? Então essa é a diferença. Quando tem um denominador 7, a gente lê na fração sétimos, tudo bem? Aqui, ó, a gente tem 7 oitavos, tá? No caso, os 7 oitavos a gente lê do mesmo jeito. 7 normal em cima e embaixo tem um 8, a gente acrescenta a palavra oitavos. Por fim, temos 4 nonos, né? Que é essa última fração que está aqui no cantinho, ó. Mesma coisa, você lê o numerador, que é o número de cima, normalmente. Depois você lê a parte de baixo com um nomezinho bonito, tudo bem? Por exemplo, geralmente, ó, deixa eu marcar aqui com quadradinho. Essa fração aqui, quando a gente está aprendendo, a gente lê 3 sobre 2. Tá? O 3 dividido por 2 também funciona. Mas aí, quando a gente vai fazer o nosso estudo, a gente dá um nome bonitinho para ela, que são 3 meios. Por quê? Porque eu tenho 2 embaixo. Se eu tenho 1 sobre 2, é a mesma coisa que dividir por 2, é a mesma coisa que a metade, ou o meio. E aí fica até sugestivo, um meio, ou só meio mesmo, como vocês quiserem chamar, tá? 1, que é o número que está em cima, você lê, e o 2 embaixo, um meio, tá? 3 terços, a gente fala terços porque terços lembra o 3, tudo bem? Então aqui a gente tem 5 terços, por exemplo, ok? É isto, tá? Se quiserem copiar, deixa eu puxar aqui um pouquinho, tá atrapalhando um pouquinho, beleza. Vamos ver a próxima, tá? A leitura vocês vão ler assim, ó. Ou seja, para ler a fração, você vai ler o numerador normalmente. Se for 1, você fala 1, se for 2, você fala 2, 3, 4, enfim. Lembrando que o numerador é o número de cima, tá? Normalmente, mais o denominador. O denominador é o número que vem embaixo na fração. Vamos ver como é que se lê os denominadores, tá? Olha só. Os denominadores, olha pra cá. A gente lê assim. O denominador 1, deixa eu só tirar isso aqui. O denominador 1 você não lê, tá? Por que você não lê? Quanto que é 3 sobre 1? 3. Ah, 7 sobre 1? 7. Então não faz sentido a gente dar um nome especial para o denominador 1, mas para os outros faz. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, quinto é quinto, enfim, tá aqui na tela, vocês copiam, tá? Isso aqui ajuda bastante vocês. Olha só, como é que a gente lê essa fração aqui, ó? 7 sobre 8. Quase não sai, mas sai. A gente vai ler ela como sendo 7. Eu vou pular essa parte. Bom, vocês vão ler essa fração aqui como 7 oitavos, tá? Tem alguns errinhos de português aqui, letras maiúsculas e minúsculas, não façam isso, tá? Escrevam direitinho. Mas é porque aqui, enfim, é meio ruim de escrever, né? Então, olha só, vocês têm aqui 7 oitavos, ok? O numerador
que é o número de cima, você lê normalmente, tanto que tem aqui, ó, 7, normalmente. Oitavos, onde é que vem o oitavo? Aqui, ó, o 8 que está embaixo, em vez de você ler 7 sobre 8, você lê simplesmente 7 oitavos. Beleza? Professor, se fosse 6, 7 sextos, tá? Tá vendo que aqui, ó, o 6, onde tem o 6, você lê sexto, quando o 6 estiver no denominador, ok? Lembrando sempre que eu tô falando muito isso, gente, mas o denominador é o número de baixo, o numerador é o número de cima, tá? E o nome a gente leva pelo de baixo. O numerador é o que vai fazer o nome da fração, beleza? Ainda nas letras das frações, né? Quando a gente tiver um denominador que for 10, 100 ou 1000, essas frações recebem nomes especiais, elas são as frações decimais. Isso aqui se estende para algumas outras potências de 10, tá? Mas as mais comuns são 10, 100 e 1000, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ler normalmente o numerador, como a gente faz nas outras, mais décimos a palavra. Deixa eu começar a marcar aqui, né? Começar a rabiscar. A palavra décimos. Calma, deixa eu tirar esse marcador aqui, beleza, agora vai. E tirar aqui. Se o denominador for 10, você lê o numerador, número de cima, você lê normalmente, mas a palavra décimos. Como é o caso que está aqui, ó. 3, a gente, que é o número de cima, ó, a gente lê normalmente, tá? E como tem um numerador, o numerador é 3, a gente lê normalmente. Como tem um denominador 10, a gente lê décimos, tá? São 3 décimos. Numerador normalmente, mais a palavra que se refere ao denominador, no caso décimos. Se o denominador for 100, aí a gente lê centésimos, tá? Como é o caso que está aqui, ó, 6 centésimos. Porque você lê o numerador normalmente, então você lê 6 do mesmo jeito, tanto que tenha o 6 aqui e tem a palavrinha 6, tá? E acrescenta a palavra centésimos, que é a palavra que se refere ao denominador. Tá vendo que tem um 100 aqui, ó? Denominador 100, a gente lê centésimos. Vamos para a última fração, que é 1 milésimo. Mesma coisa, tá? Você lê o numerador sempre normalmente e acrescenta a palavra do denominador. No caso, milésimo se refere a 1000, beleza? Então, 1 sobre 1000 a gente vai ler 1 milésimo, ok? 1 você lê normalmente, tanto que está aqui 1, né? E o 1000 que está aqui embaixo, ele é referente a essa palavra milésimo, tá? Você lê o milésimo para fazer referência ao 1000 no denominador, ok? Parte de leitura de frações é isso. Você sempre vou pegar a fração, vou olhar para o número de cima. Aquilo é o numerador. Você lê o numerador do jeito que ele tiver. 1, 3, 5, 7, 12, não importa. O numerador você lê igual. Agora, o denominador tem seus nomes. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto. Então, se você tiver a fração... Deixa eu pegar aqui a caneta. Se tiver essa fração aqui, ó. 1 sobre 6. Você lê essa fração como sendo 1 sexto. 1 que você lê normalmente. E aqui embaixo o 6 você lê como sexto, que é o denominador. Beleza, tá? Temos a nossa parte de leitura de frações. E sempre assim, ok? Vamos lá. Se a gente tiver um número que não é 10, 100 ou 1000 e que nem seja, né, um número entre 2 e 9 no denominador, eu esqueci de colocar essa parte, a gente escreve numerador mais denominador mais a palavra avos. Professor, por quê? Não sei. Eu não sei a origem dessa palavra avos, tá? Confesso que eu ainda não pesquisei por que deram esse nome para outras frações, mas tudo bem. Então, temos aqui dois exemplos. Esse caso aqui é mais simples, não precisa exemplificar tanto. Que é o seguinte, ó, 1 onzeavos. Professor, por que 1 onzeavos? Se o número for 1, a gente já falou que a gente não lê, tá? Qualquer número dividido por 1 é o mesmo, então não faz sentido ler 1 na fração. 2 meios. Então, se você tem 7 sobre 2, 7 meios. Se você tem 8 sobre 2, 8 meios. Mais 8 sobre 2 é 4, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso vai até o 9. Quando chega no 10, é décimos, 100, centésimos, 1000, milésimos. Se você tiver números que não sejam nenhum, nem esteja entre 2 e 3, nem seja um múltiplo de 10, uma potência de 10 no caso, né, 10, 100, 1000, não seja um número desse, você vai ler assim, ó, 1 11 avos, tá? Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha. 1, você está lendo o denominador, que a gente tem aqui, tá vendo? Tem 1, 11, você está lendo agora o denominador, que é o número de baixo, e a palavra avos na frente, tá? Eu particularmente acho esse caso aqui provavelmente o mais simples de você ler, porque você lê o número de cima, o número de baixo, mais a palavra avos, tá? Mas aí tem os casos específicos quando isso acontece, beleza? Por exemplo, essa daqui, ó, 7 vinteavos, 7, 20 e a mais a palavra avos, beleza? Você lê do mesmo jeito, ó, 7, numerador você lê,
você lê 20, que é o denominador, e acrescenta a palavra avos. Se você tivesse, deixa eu colocar a canetinha, essa fração aqui, ó, 10 sobre 12, aliás, 3, né? Você leria ela a coisa mais linda do mundo? Não está, mas você lê assim mesmo, tá? Se você tem essa fração 3 sobre 12, você lê 3 sobre 12 avos, ok? Beleza, é isto. Recapitulando, fazendo um resumão. Quando a gente tem números de 2 a 9, tem a nomenclatura que vocês viram no slide anterior: meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, que são os nomes que a gente dá para os numeradores, beleza? Pra gente dar para os denominadores, me desculpem. Os denominadores têm esses nomes, tá? Meio, quinto, sexto, sétimo. O numerador você lê do mesmo jeito, ou seja, o número que está em cima, você vai ler do jeito que ele está. 4, 5, você vai ler. Agora, o denominador recebe um nome especial. Se for potência de 10, décimo, centésimo, milésimo. Se não for nem potência de 10, nem o número entre 2 e 9, nem o 1, aí você vai ler avos no final, e lê normalmente. Beleza? Então é isto. Vamos lá, fração como razão. O que é que vai ser a fração como razão? Vai ser o seguinte: a gente vai pegar uma quantidade, que eu não sei quanto é, vamos tirar um pedaço dela. E aí esse pedaço que a gente tirou vai representar uma parte em relação ao todo. Por exemplo, se você tem 1 kg de feijão e tira um punhado, você sabe que tem naquele punhado tem menos feijão do que num quilo inteiro. Mas tem uma relação aí, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então vamos estudar hoje, tá? Como representar partes de uma quantidade por meio de uma fração. Olha só, fração como razão. Imagina o seguinte, imagina que tu tem 7 balões, tá? Desses 7, 3, exatamente 3 são vermelhos, os outros são de outras cores, tá? A gente não se importa muito com isso, a gente se importa com os vermelhos. Se focarmos nossa atenção nos balões vermelhos, podemos dizer que 3 em 7 balões são vermelhos, ou seja, 3 sétimos dos balões são vermelhos, tá? No caso 3 sétimos, a gente escreve assim, ó, 3 sétimos. O que é que eu quero dizer com isso? Essa fração representa nessa situação, tá? Ela solta não quer dizer nada, mas nessa situação eu estou dizendo o seguinte: eu tenho 7 balões, o número de baixo sempre é o todo, tá? E 3 deles são vermelhos, ok? Então eu tenho 3 sétimos dos balões vermelhos, ok? Ou melhor, 3 em 7, né? Vamos lá, vamos destrinchar aqui essa fração, ver o que é que acontece. Vou pegar aqui minha canetinha. Olha só, o número de cima, que é o 3, vai ser o número de balões vermelhos, tá? Ou, melhor dizendo, a quantidade que a gente se interessa. O número de baixo vai ser o número total, ok? Ou seja, eu pego uma quantidade e tiro um pedaço. O número de partes que eu me interesso, que eu tirei, que eu separei, que eu disse uma característica, é o número de cima da fração, é o numerador. E o total é o de baixo. Ou seja, a razão que eu tenho aqui é o seguinte: para cada 7 balões que você tem, 3 são vermelhos, ok? Esse é um bom exemplo, beleza? Mesma coisa, vamos supor que tu tem 15 moedas em casa, e dessas 15, 6 são de R$1. A fração que representa as moedas de R$1 que você tem em relação ao total é 6 sobre 15, beleza? Deixa eu limpar aqui. Vamos para o próximo. Outro exemplo: se você tem 2 chinelos, só um deles é do pé esquerdo, ou seja, vamos pegar aqui o quadradinho. 1/2 dos seus chinelos é do pé esquerdo, ou metade deles, tá? Se olharmos para os finais de semana, por exemplo, cada semana tem 7 dias, e desses 7 dias, só 2 são finais de semana. Então, 2 sobre 7 dias da semana são finais de semana, ou 2 em 7, tá? Melhor ainda, 2 sétimos dos nossos dias são finais de semana. Por quê? 2 é o número de dias que eu estou interessado, que é o número de dias de finais de semana. E 7 é o número total de dias da semana, então 2 sobre 7, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Se você tivesse, por exemplo, deixa eu ver um exemplo bom aqui. Vamos imaginar que tu tem 6 camisas coloridas, tá? E dessas 6 camisas coloridas, exatamente uma é verde, tá? Então você vai ter o seguinte, ó: dessas suas 6 camisas coloridas, 1 sobre 6 é a fração que representa a quantidade de camisas verdes em relação ao todo, ok? Então isso daqui são frações como razão. Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Você vai pegar um todo, uma quantidade, seja lá do que for, e aí eu vou mandar você prestar atenção numa parte dela, tirar uma parte dela ou dar uma característica de uma parte dessa quantidade. Aí a fração vai representar o seguinte: quanto dessa quantidade em relação ao todo você tem. A quantidade que você pegou sempre aparece em cima do numerador e a quantidade total sempre no denominador.
Beleza? Então é isso, tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Desculpem qualquer coisa se ela não ficou tão bem entendível, eu diria. Até porque o conteúdo de frações é até que um tanto quanto difícil. Difícil não, né? Seu parte eu vou cortar. O conteúdo de frações é até que um tanto quanto chatinho, às vezes, mas dá pra gente pegar, tá? Lembrando sempre que qualquer dúvida é só entrar em contato, mandar mensagem no Tuai, beleza? Se ficou algum barulho aí no vídeo, vocês me avisem, tá? Pra na próxima eu já corrigir, ok? Então, até mais, boa semana, bons estudos, bom descanso e lembrem de enviar a atividade, não se esqueçam.